Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Edgleison Silva e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos sair aqui um pouquinho da série de Google Maps, tá? Vamos aí aliviar um pouco e vamos falar hoje dos 5 programadores mais importantes do mundo. Antes de tudo, um disclaimer, tá? Aqui essa ordem de programadores ela não está necessariamente na ordem em que um é mais importante que o outro ou que um é melhor que o outro, tá? Eu só tenho uma certa ordem aqui por cronologia, mas aqui eu procurei trazer programadores que fizeram algo de importante para a humanidade e para a história da ciência da computação, certo? O primeiro programador da nossa lista é o Ken Thompson, tá? Que nasceu em 4 de fevereiro de 1943, tá? Ele foi pioneiro na ciência da computação, tá? Além de bacharel em ciências, ele era mestre em engenharia elétrica e também em ciência da computação. Ele trabalhou na Bell Labs e por lá ele fez grandes coisas, como por exemplo o design e implementação do sistema operacional Unix, tá? Que se você não sabe, o Unix é um sistema operacional que serve de base tanto para o Linux quanto para os sistemas que hoje nós temos no Mac, né? No computador da Apple, certo? Além disso, Ken Thompson criou uma linguagem de programação chamada B, que depois deu origem aí à linguagem de programação C. Na criação do Unix, né, na implementação do Unix, ele atuou com outro programador, tá, que também foi muito importante para a história da computação. Mas o Ken Thompson não parou por aí, tá? Desde 2006 ele está na Google e por lá ele participou da criação da linguagem de programação Go, que é uma linguagem na Google aí que é muito utilizada, que inclusive deu origem ao Docker, né, que é muito famoso aí para a questão aí dos containers, tá? Para poder você colocar um ambiente e poder portar esse ambiente para outros locais. O segundo programador da nossa lista é Dennis Ritchie, tá? Lembra que eu falei que o Ken Thompson ele atuou no Unix com outro programador? Então, esse era Dennis Ritchie, tá? Que foi parceiro do Ken Thompson na Bell Labs e criou com ele o Unix. E aí, o Ritchie, né, ele era cientista da computação e pouco tempo depois ele criou a linguagem de programação C, tá? Que é uma linguagem muito importante hoje em dia, né, que deu origem a outras linguagens também, como o Java, como o C++, tá? Então, assim, esse cara teve uma importância absurda. Infelizmente, o Dennis Ritchie ele faleceu em outubro de 2011, tá? Ele foi encontrado morto e já não está mais entre nós, mas sua contribuição e seu legado ficaram aí para a computação. Em terceiro, nós temos Linus Torvalds, tá? Conhecido como o pai do Linux. Esse cara, ele criou o kernel do Linux sozinho, tá? Ele simplesmente criou o kernel do Linux porque ele simplesmente quis, né? Basicamente foi isso. E aí a gente tem várias outras derivações do Linux que são importantes para a nossa vida, né? Como o Android, por exemplo, que é uma dist Linux. Então, se antes, lá nos primórdios, Linus Torvalds não tivesse criado esse kernel, talvez o Android não estaria aí, pelo menos não como a gente conhece ele hoje, tá? Além disso, né, além do Linus criar esse kernel do Linux, ele também foi o criador do sistema de controle de versão, que você já deve conhecer, o Git, tá? Se você já viu o GitHub, GitLab, você vai perceber que eles são semelhantes. Aquela ferramenta, aquele formato foi criado por Linus Torvalds justamente para poder controlar as versões do kernel do Linux. O quarto programador da nossa lista é Tim Berners-Lee, tá? Que é o Sir Timothy John Berners-Lee, que é engenheiro e cientista da computação, e ele é mais conhecido simplesmente por ter criado a World Wide Web, que é basicamente a internet como a conhecemos hoje, tá? Ele foi o primeiro a implementar de forma bem sucedida a comunicação por HTTP. E isso aconteceu em novembro de 1989, tá? Hoje, o Tim ele é diretor do W3C, que é um órgão que mantém os padrões da web, tá? HTML, CSS, JavaScript, é tudo com W3C. Por fim, a gente tem aqui Margaret Hamilton. Temos aqui representando as mulheres aí da tecnologia, Margaret Hamilton, tá? Que ela é uma pessoa realmente muito importante, tá? Se vocês não sabem, Margaret Hamilton ela foi a pessoa que dirigiu a divisão de engenharia do laboratório instrumental do MIT, tá? E esse laboratório fez o que de importante? Basicamente, eles desenvolveram o controle de voo da Apollo 11, tá? Que é a nave que chegou na Lua. Literalmente, essa mulher, você pode se dizer, claro, existem outras pessoas, mas ela levou o homem à Lua. Inclusive, né, lá quando eles iam pousar, deu uma treta lá, deu um problema. E aí, eles estavam pensando em abortar a missão e ela não. Ela conseguiu identificar o problema e viu que não interferia em nada e que eles podiam descer, que eles iam conseguir voltar. Então aí, para fechar com chave de ouro, esses 5 programadores mais importantes do mundo
Margaret Hamilton. E é isso, tá? Esses foram cinco programadores que eu selecionei para essa lista, por motivos diferentes, claro. Existem outros programadores que também são bastante importantes. Existem aqueles que criaram vários frameworks que hoje, né, são muito utilizados aí na programação. Mas hoje eu quis trazer esses aqui que realmente mudaram de alguma forma o curso da história, tá? Seja da história da humanidade, como é o caso de Margaret Hamilton, que levou o homem à lua, ou o curso da história da computação, como esses outros, né? Que é Tim Berners-Lee, que é Linus Torvalds, enfim. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.